Fala pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar sobre os testes não invasivos e invasivos usados no contexto da isquemia miocárdica e da angina. Provavelmente a faculdade te deu uma boa base sobre o que fazer na apresentação mais alarmante da isquemia miocárdica, que é o infarto agudo do miocárdio. Eu me refiro àquele algoritmo que envolve AS, clopidogrel, eventualmente beta-bloqueadores de nitrato, correr para o cateterismo ou para trombólise, enfim. Só que às vezes a gente é surpreendido pelas outras apresentações da isquemia miocárdica e ficamos sem saber como investigá-las e manejá-las. Vamos falar sobre isso para você nunca mais ser pego de surpresa. Aqui é o Henrique Suriano, médico pela Santa Casa de São Paulo. Primeiramente, a isquemia miocárdica nada mais é que o desbalanço entre a oferta de sangue e oxigênio ao miocárdio e a demanda desse músculo por esses substratos. Tem 1000 causas para esse desbalanço, mas a mais frequente é a aterosclerose, que obstrui o trajeto do sangue pelas coronárias. O tecido cardíaco é o que mais consome oxigênio no corpo, com uma taxa de extração de aproximadamente 75%. E como essa taxa é muito alta, é difícil o coração conseguir puxar mais o oxigênio dos vasos quando a demanda aumenta. E a solução que sobra é aumentar o fluxo sanguíneo, por meio da dilatação das arteríolas pré-capilares miocárdicas. O problema é que, na pessoa com aterosclerose, esse mecanismo compensatório está cronicamente em uso e chega ao seu limite. Dizemos que esgotou a reserva coronariana, de tal modo que, se a demanda aumentar, não tem como aumentar a oferta de sangue e oxigênio, e o miocárdio sofre isquemia. Pois bem, existem 3 principais apresentações da isquemia miocárdica, que são os 3 protótipos de paciente que podem chegar até você. O primeiro é o assintomático, que ou tem aterosclerose diagnosticada, mas não tem quaisquer sintomas, ou sequer sabe que tem aterosclerose. O segundo protótipo é a isquemia miocárdica aguda, a tal da SCA, ou síndrome coronariana aguda, que se manifesta como angina instável, infarto com supra de ST ou infarto sem supra de ST. E o terceiro é a isquemia crônica, que manifesta como angina estável. Aqui, antes de continuar, cabe revisar as características que classificam uma dor como anginosa típica. Ser retroesternal e em aperto, peso ou pressão, pode ser em queimação, mas é mais raro. Piorar nos esforços ou mediante emoções intensas e melhorar com repouso ou após nitrato sublingual, que é um vasodilatador. Para ser típica, a angina precisa ter essas 3 características. Se tiver só 2, é chamada de atípica, que é um quadro mais comum em idosos, mulheres, diabéticos, porém precisamos ficar atentos porque apesar de ser atípica, a isquemia miocárdica continua sendo a nossa primeira hipótese. E por fim, se tiver apenas uma das características, a dor é classificada como não anginosa e pensamos menos na isquemia miocárdica. Agora que diferenciamos a angina típica da atípica, vamos diferenciar a estável, compatível com a isquemia mais crônica, da instável, compatível com a isquemia mais aguda. A estável é desencadeada por esforços, dura menos do que 10 a 20 minutos, tende a ser mais branda e costuma ser algo com que o paciente convive há mais tempo e com o que já se habituou. A instável, por outro lado, pode aparecer mesmo no repouso, dura mais que 10 a 20 minutos, é mais intensa e costuma ser algo que apareceu mais recentemente e que gerou maior incômodo e preocupação no paciente, além de poder se apresentar em crescendo, a dor vai piorando com o passar do tempo e inclusive acordar o paciente à noite. Conhecendo essas apresentações, chegamos ao X da questão. O que fazer diante de cada caso, se porventura eles aparecerem para você no PS um dia? Se for um paciente com isquemia miocárdica assintomática, focamos no controle dos fatores de risco. Cessar o tabagismo, perder peso, sair do sedentarismo, melhorar a dieta, reduzir o estresse e por aí vai. Será preciso aplicar algum score que classifique o risco cardiovascular do paciente, porque isso vai guiar as condutas, como iniciar estatinas, por exemplo, e vai definir as metas terapêuticas, como os níveis-alvo de LDL, por exemplo. Algo muito interessante que dá para fazer é solicitar uma tomografia de coronárias para cálculo do score de cálcio coronário. Diferentemente dos outros exames que eu vou abordar nesse vídeo, o objetivo desse exame não é diagnóstico e nem terapêutico. O seu valor está em poder, isoladamente, aumentar a estratificação do risco cardiovascular do paciente. Então, por exemplo, um exame alterado pode fazer com que o paciente com baixo risco cardiovascular suba para risco intermediário, o que muda as metas terapêuticas. Porém, lembre-se que ele só tem espaço nos casos assintomáticos. Agora, se for um caso de isquemia miocárdica aguda, aquela dor no peito que deixa o plantonista com o cortisol no talo, são 3 possibilidades: angina instável, infarto com supra de ST ou infarto sem supra de ST. A rigor, a diferenciação entre essas entidades vai se dar por meio dos exames, porque o diagnóstico dos infartos demanda aumento dos marcadores de necrose miocárdica, como CK-MB massa e CK total,
e a diferença entre com supra e sem supra vai depender do eletrocardiograma. Porém, em qualquer um dos casos, ainda que existam peculiaridades no manejo, que eu vou abordar em outro vídeo, a prioridade vai ser internar e fazer um cateterismo, porque são quadros mais severos e que podem degenerar muito rapidamente. O ponto mais delicado e que justificou a gravação desse vídeo é o que fazer diante de uma angina estável ou isquemia miocárdica crônica. O paciente a princípio não está tão grave a ponto de precisar de um cateterismo de urgência, mas também não dá apenas para abordar o controle de fatores de risco. O que fazer? E vamos separar esse raciocínio em dois eixos: as condutas diagnósticas ou investigativas, pelas quais começaremos, e depois as condutas terapêuticas. O valor dos testes não invasivos está em avaliar como está o coração em termos morfológicos e funcionais, o que nos ajuda a entender quão severamente a isquemia está afetando o miocárdio. Se for algo mais leve, a gente pode insistir no tratamento clínico e ver como o paciente evolui. Agora, se for algo mais grave, podemos indicar o cateterismo, que seria tanto diagnóstico como terapêutico. São 5 testes não invasivos que eu quero abordar hoje, seguindo uma escadinha de opções lógicas. O primeiro teste é o teste ergométrico, que nada mais é que um eletrocardiograma contínuo feito tanto no repouso quanto no esforço. A sua vantagem é ser muito barato e acessível, e portanto costuma ser nossa primeira opção, mas um revés é que a sua avaliação se resume ao laudo e aos eletrocardiogramas. Ao contrário dos outros exames que eu vou falar daqui a pouco, o teste ergométrico não produz uma imagem. Tem alguns critérios técnicos para que o teste ergométrico diagnostique uma isquemia miocárdica, mas o principal deles é um infra de ST maior ou igual a 1 mm durante o esforço, representativo de uma provável isquemia subendocárdica, ou seja, incompleta, que não é transmural. Por fim, as suas contraindicações, que a gente precisa conhecer porque é o que vai nos levar a investir nos outros exames não invasivos, se for necessário, são as alterações ortopédicas ou neurológicas que impeçam a realização do exame, as alterações eletrocardiográficas que prejudiquem a avaliação de um eventual infra de ST, como a síndrome de Wolff-Parkinson-White, um marca-passo, um bloqueio de ramo esquerdo de terceiro grau, etc. E os quadros cardíacos em atividade, como angina em repouso nas últimas 48 horas, estenose aórtica grave, miocardite aguda, insuficiência cardíaca descompensada, endocardite ativa, infarto a 5 dias ou menos e por aí vai. Diante dessas contraindicações, temos o segundo teste não invasivo, que é a cintilografia de perfusão miocárdica. A partir daqui temos exames que geram imagens, permitindo avaliações mais completas. Inclusive, a cintilografia é preferível ao teste ergométrico na maioria dos casos, não sendo a primeira opção puramente por ser menos disponível. Como a ideia também é avaliar o paciente tanto no repouso quanto no esforço, precisamos gerar um esforço, que na cintilografia não é feito com exercício, mas de forma química. Damos o dipiridamol, que é um vasodilatador. Na pessoa saudável, ele dilataria as arteríolas pré-capilares do miocárdio e não haveria isquemia. Porém, no paciente com algum grau de isquemia miocárdica instalada, temos que lembrar que a reserva coronariana já se esgotou. As arteríolas pré-capilares ficam cronicamente dilatadas, de tal modo que o efeito final do dipiridamol é dilatar outros leitos vasculares, aumentar o fluxo sanguíneo neles e, portanto, gerar um sequestro do fluxo sanguíneo coronário, resultando em isquemia miocárdica momentânea. Contudo, o dipiridamol também possui um outro efeito relevante, que é o de induzir broncoespasmo, razão pela qual ele não pode ser dado a pacientes com asma ou DPOC, e eis as contraindicações da cintilografia. Nesses casos, a nossa terceira opção de teste não invasivo é o ecocardiograma com estresse, cujo mecanismo é peculiar. Ao invés de usar o contraste que conhecemos, ele utiliza uma solução salina com microbolhas do tamanho de hemácias. Como o ecocardiograma é por essência uma ultrassonografia, o ar contido nessas microbolhas pode ser usado para gerar um efeito de contraste, já que o som não se propaga tão bem no ar como se propaga pelos tecidos. Assim, conseguimos ver falhas de perfusão coronariana com clareza. E como no ecocardiograma, conseguimos avaliar a função cardíaca globalmente e, se precisar induzir estresse, há mais opções que apenas o exercício e o dipiridamol. Dá para usar dobutamina, por exemplo. Porém, tem um limitante. O ecocardiograma com estresse, como qualquer ultrassonografia, demanda avaliação externa, com um probe colocado sobre o tórax do paciente. Se for um paciente mais obeso ou com mamas muito volumosas, o exame pode ficar prejudicado. Nesses casos, nos resta uma última opção, que é o herói, o verdadeiro padrão ouro, a ressonância magnética do coração. Ainda que seja pouquíssimo disponível e bastante cara, ela consegue avaliar todos os parâmetros relevantes.
volumes ventriculares, massa miocárdica, disfunções de contratilidade, falhas de perfusão coronariana e até mesmo diferenciar o miocárdio viável do inviável. O contraste usado é o gadolínio, que se difunde melhor por regiões com menos células e mais conteúdo extracelular, deixando-as brancas na imagem. E onde temos menos células e mais extracelular? Precisamente nas áreas do miocárdio que sofreram isquemia e, portanto, morte dos cardiomiócitos. Assim, o miocárdio viável fica preto na imagem, enquanto o inviável fica branco. E um parâmetro importante da ressonância magnética do coração é a porcentagem dessa área branca. Se for menor do que 50%, a chance de recuperação funcional após uma eventual revascularização, seja percutânea ou cirúrgica, é maior. Se for maior do que 50%, essa chance cai, inferindo um prognóstico pior. Por fim, um último exame que merece ser citado é a famosa angiotomografia de coronárias, que, para falar a verdade, fica muito ofuscada pelos demais exames que discutimos aqui. A avaliação que ela faz é puramente morfológica, sendo incapaz de estudar a função do miocárdio. Perto de estudos completos que os outros exames permitem, avaliar volumes ventriculares, falhas de perfusão coronariana, disfunção de contratilidade, vamos combinar que é uma alternativa mais fraca. Mas atenção, esta é a angiotomografia de coronárias, portanto, usa contraste, contraste, para avaliação de pacientes com angina estável, que não deve ser confundida com a tomografia de coronárias para cálculo do score de cálcio coronário em pacientes assintomáticos. Essa não usa contraste. Pronto, é isso que tínhamos para falar sobre as condutas diagnósticas ou investigativas para angina estável. Agora, quanto às condutas terapêuticas, vamos ser mais breves. Primeiro ponto, se anginou, pode iniciar AS, na dose de pelo menos 75 mg dia. Pode ser 100 mg dia, que é uma apresentação muito comum no Brasil. Ele é um antiagregante plaquetário, cuja função aqui é de prevenir eventos tromboembólicos, como infarto e AVC. E lembrem-se que não estamos falando de um contexto de profilaxia primária, porque o paciente já apresenta angina. Se tiver alguma contraindicação ao uso do AS, dá para pensar no clopidogrel. Segundo ponto, iniciar estatinas, dado que a principal causa de isquemia miocárdica, não vamos esquecer, é a aterosclerose, e o paciente muito provavelmente é dislipidêmico. Além disso, elas ajudam a estabilizar as placas de ateroma. A escolha da estatina vai depender do risco cardiovascular. Então, se for alto risco, prefira as de alta potência, como a rosuvastatina, que é a estatina mais potente, ou a atorvastatina, que é a segunda mais potente e particularmente interessante por não demandar ajuste de dose em pacientes renais crônicos. Caso contrário, pode optar pela simvastatina, que é a terceira estatina mais potente. Algo importante é dosar TGO, TGP e CPK antes de iniciar as estatinas e repetir essas dosagens após 3 meses, porque esses exames permitem avaliar se existe miotoxicidade ou hepatotoxicidade em curso. A gente tolera níveis de TGO e TGP que não superem 3 vezes o limite superior da normalidade e níveis de CPK que não superem 10 vezes esse limite. Por fim, não precisa ficar repetindo esses exames de rotina. Se vier tudo normal, a priori não precisa acompanhar laboratorialmente, salvo se surgirem sintomas. E um detalhe, se as estatinas não estiverem dando conta de controlar o colesterol e não quisermos ou pudermos mexer na sua dose, podemos associar a ezetimiba, que é um inibidor da absorção de colesterol nos enterócitos. Terceiro ponto, dar nitratos como a isosorbida sublingual, porque aumentam a síntese de óxido nítrico endotelial e assim fazem vasodilatação. Eles podem ser usados para abortar crises anginosas ou como profilaxia antes de atividades extenuantes, que muito provavelmente desencadeariam angina, como esforço físico intenso, atividade sexual ou estresse emocional importante. E o quarto e último ponto, iniciar beta-bloqueadores, porque eles reduzem a contratilidade cardíaca, o inotropismo, e a frequência cardíaca, o cronotropismo, diminuindo o trabalho cardíaco e, portanto, a demanda por oxigênio. Com isso, evita-se a angina. Se houver contraindicações, os bloqueadores de canais de cálcio são uma alternativa, mas há peculiaridades aí que extrapolam o foco aqui do vídeo. É isso. Com essas medidas, estaremos tratando o paciente enquanto ele investiga o quadro de angina estável por meio dos testes não invasivos. Agora, para encerrar, vamos revisar o fluxograma de manejo da angina estável. Viu o paciente com angina estável, aborda os fatores de risco, começa a tratar farmacologicamente e solicita algum dos testes não invasivos, teste ergométrico, cintilografia de perfusão miocárdica, ecocardiograma com estresse ou ressonância magnética do coração. Se esses testes vierem inconclusivos, não perca tempo. Está indicado o cateterismo para avaliar melhor.
Eu acrescento aqui que outros 2 cenários em que o cateterismo está imediatamente indicado são a presença de sinais de insuficiência cardíaca congestiva franca e o antecedente de morte súbita abortada. Se os testes não invasivos confirmarem o diagnóstico de angina estável por aterosclerose, a conduta vai depender do grau da doença, e esses exames apontam se ela é de baixo risco ou de alto risco. Se for de alto risco, está indicado o cateterismo, não tem conversa. Se for de baixo risco, fazemos apenas o tratamento clínico e segmento, conforme discutimos agora. Se o tratamento clínico controlar os sintomas e novos testes não invasivos vierem normais, mantemos o tratamento e fazemos segmento. Agora, se o tratamento clínico não controlar os sintomas, ou se os novos testes não invasivos permanecerem alterados, não tem conversa, faz cateterismo. É isso, espero que tenham gostado e obrigado por acompanhar a discussão até aqui. Se tiver dúvidas, manda nos comentários do YouTube aqui embaixo ou por mensagem no Instagram no @henrico.suriano. E se achou o conteúdo relevante, a abordagem didática, deixa o like, me segue no YouTube e no Instagram e recomenda para os colegas. Seguimos estudando e aprendendo. Obrigado e até a próxima!